Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Você que está nos acompanhando nesse curso online de O Livro dos Espíritos. Hoje vamos iniciar a segunda parte do Livro dos Espíritos. Essa segunda parte deriva a formação do Livro dos Médiuns, que foi estendida dentro das perguntas que Allan Kardec fez para o livro 2 ou a segunda parte do Livro dos Espíritos, como desejam estabelecer como parte integrante desse conjunto. Acompanhe comigo. Então, parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Vamos estudar hoje o capítulo 1 dos espíritos. No capítulo 1 dos espíritos, nós temos os subitens: origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, e primeira ordem, espíritos puros. Progressão dos espíritos, anjos e demônios. Então, todos esses itens fazem parte da nossa programação. Vamos começar hoje por origem e natureza dos espíritos. A questão número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Veja que aqui Allan Kardec agora está abordando o indivíduo, a pessoa desenfaixada do corpo físico, e não mais aquela abordagem do elemento espírito. Conforme nós vimos, Deus, espírito e matéria, três elementos que constituem o universo. Agora ele está perguntando dos espíritos, então está se referindo a todos nós, encarnados ou desencarnados. Propriamente os desencarnados. E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Então, didaticamente, os espíritos estão nos ensinando que a concepção espírito refere-se à pessoa desenfaixada do corpo físico, que povoam o universo. Então, a humanidade inteira habita o universo. Não existem porções da humanidade, não existem origens diferentes. Todos somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito. E Allan Kardec acrescenta na sua nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. É o que estávamos explicando. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? É aquela mesma pergunta que Allan Kardec já fez com relação ao panteísmo. Se a criação dos indivíduos ou do elemento espírito era a derivação de uma porção da origem da divindade. E os espíritos respondem: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então é muito importante aqui nós estabelecermos esse conceito de que todos somos filhos de Deus. Não existe discriminação entre nós para sermos ou não filhos de Deus. Todos somos obra da criação divina. Então, é uma obra-prima
para cada indivíduo que foi estabelecido pela vontade de Deus e passasse a existir, é seu filho, é a sua obra. Então Deus vai considerar a toda a sua criação como sendo seus filhos. Não existe distinção entre nós. Não é o título da religião, não é a abordagem filosófica espiritualista que vai fazer distinção entre nós. Porque os mensageiros celestes estão nos dizendo que todos somos filhos de Deus. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta dos espíritos. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres, com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, nós somos espíritos imortais, porque tivemos um princípio. E Deus é eterno, porque não teve princípio. Essa é a diferença. Questão 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Então veja que nós já estudamos o fluido cósmico universal, como matéria-prima do universo. Do fluido cósmico universal surge o elemento inteligente. Do elemento inteligente surge o espírito. Do fluido cósmico universal surge o elemento material. Do elemento material surge a matéria e os corpos físicos. Então, Allan Kardec está perguntando se os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como os corpos inertes são do elemento material. E os espíritos confirmam, sim, evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então nós não temos referencial de tempo, não temos como fazer comparação de analogia, de cronologia, de tempo, quando foi criado, mas a partir desse elemento. Então está bem claro aqui que o princípio inteligente ainda não é um indivíduo. É a origem de estrutura da concepção do indivíduo. Então, quando falamos que o princípio inteligente passa por diversos reinos para ser elaborado o indivíduo e espírito, não estamos obrigatoriamente aí dizendo que o princípio inteligente já é o indivíduo. Então, o princípio inteligente passa pelo mineral. Então, nós fomos minerais? Não. O princípio inteligente passa pelo reino animal. Nós fomos animais irracionais? Não, não fomos. É um conteúdo de elaboração que vai ser desenvolvido até chegar na constituição de indivíduo, que é o espírito. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Aqui estão as palavras do Cristo. Eu e meu Pai somos um. O meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, quando Jesus diz que Deus trabalha até hoje, está dizendo, Deus cria incessantemente. Deus não para de trabalhar, não descansa. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, o espírito não é criação de outro espírito.
Não existe uma união conjugal de espírito para gerar um espírito. É o princípio inteligente, a partir da constituição do elemento inteligente, é que Deus, pela sua vontade, nos cria, nos dá vida. Nos dá a sua origem. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Olha Allan Kardec querendo nos ajudar a fazer uma comparação de palavras para melhor compreendermos. Veja o que os espíritos respondem. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, os espíritos estão respondendo aqui que quintessenciada significa a quinta essência. Dos 4 elementos conhecidos como origem da vida, que são o fogo, o ar, a água e a terra, como os 4 elementos básicos de formação do universo, como acreditavam os antigos, aqui está sendo apropriada essa ideia filosófica para mostrar a quinta essência, daí o termo quintessenciada. Então, os espíritos não são imateriais, são incorpóreos. E Allan Kardec vem dar a sua contribuição. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então é sempre assim, vamos ver que nas nossas comparações não existem termos que nos qualificam a compreensão desses horizontes amplos do espírito. Mas não dizer imateriais e passar a dizer incorpóreos já é um caminho de entendimento maior. Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se uma coisa que teve começo possa não ter fim. E os espíritos concluem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Então é assim mesmo. Nós somos seres espíritos envolvidos com o corpo físico enquanto estamos encarnados. Desencarnados, somos seres incorpóreos, de matéria quintessenciada, e não teremos fim. Eis o princípio da imortalidade, que Jesus nos ensinou que quando nos associássemos a Ele, em vida, em verdade, em amor, em convicção, provaríamos a vida eterna. São as palavras do Cristo expressas pelos seus mensageiros. Continuem conosco, mandando suas mensagens, dando os seus likes, fazendo suas sugestões, suas perguntas, comungando conosco dessas reflexões libertadoras e de entendimento dos valores, dos horizontes do Evangelho de Jesus. Conosco, faça a sua inscrição
aqui no blog pessoal, para você curtir a página, e também no canal do YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.